Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão. Este é um canal em que eu trato de alguns assuntos. Tem aqui algumas playlists que você pode aí passear pelo canal. Hoje eu estou aqui para falar de um pouco de escatologia para você. Talvez uma perspectiva diferente, não somente ou não necessariamente falando dos últimos dias, mas falando de um contexto profético necessário que pode ser uma bênção na vida daqueles que amam estudar e que amam estudar para compartilhar e ajudar as pessoas a entenderem melhor. E muito mais até alguns que conseguem ter uma revelação mais intensa e mais profunda do que outros acerca deste conteúdo. E eu acho extraordinário isso, que ao longo da minha vida, com certeza, tive muitas pessoas assim que abençoaram a minha vida, que me ajudaram nos meus estudos, para eu poder ousar compartilhar algumas coisas aqui com você neste canal no YouTube. Então, eu já estou um pouquinho preparado para falar um pouco a mais, talvez, do que a média possa, porque eu creio que há um certo chamado específico para pessoas pregarem sobre escatologia, entenderem melhor para ajudar os irmãos que têm outras áreas de estudo, outras áreas de revelação na palavra de Deus, podem ser bênção em outros campos, né, de estudo da Bíblia. Eu quero fazer aqui, usar essa figura das tribos de Israel. Então, nas tribos de Israel, nós temos, por exemplo, Jesus, ele é da tribo de Judá, então o reino dele, o reino de Davi, permanecerá para sempre. Então, há ali aqueles que de alguma maneira estão mais próximos dessa revelação, estão mais próximos desse entendimento quando estudam e podem nos ajudar então, porque nós também temos a bênção que vem do Senhor Jesus através de Davi, dos salmos, dos textos, de tudo aquilo que ele escreveu e registrou para nós. Então, há uma bênção que vem de Judá para nós, por exemplo, então nós podemos receber de uma maneira diferente quando entendemos com profundidade os escritos de Davi, podemos aprender com a sua vida. É um exemplo simples. Podemos estudar acerca dos outros, mas um que para mim é claro, marcante na Bíblia, ou pelo menos se tornou para mim marcante, é acerca dos filhos de Issacar. Os filhos de Issacar foram uma tribo que tem uma dedicação especial, que embora fosse para aquele tempo, eu acho legal pensar e eu creio, estou aqui aproveitando, vou surfar um pouco no texto, não vou pregar nenhuma heresia, mas você vai entender o que os filhos de Issacar faziam, que era uma grande diferença. Então, aqui em 1 Crônicas, capítulo 12, em que ele está falando um pouquinho, Davi está falando um pouquinho sobre as tribos, então nós vemos aqui dos filhos de Issacar, versículo 32, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. Olha que coisa tremenda. Eles entendiam os tempos. Então, entender os tempos, eles entendiam sim dos calendários do tempo em que estavam vivendo, das estações, com certeza, de colheitas, por exemplo. Eles entendiam acerca de como estava o povo em relação a Deus. Era um tempo de se preparar porque tinham passado do ponto e o Senhor ia trazer algum tipo de juízo. Hoje é um tempo de bênção e de bonança, que eles tinham que adorar o Senhor. Aqui eu estou fazendo uma alegoria, mas o fato é que eles entendiam os tempos para saberem o que Israel deveriam fazer. Então as demais tribos consultavam os filhos de Issacar acerca dos tempos. Então, acerca dos ciclos de tempo, isso é muito importante e precioso. Então veja que o Senhor levantou essa tribo para fazer algo que era específico e tinha, claro, a bênção e revelação dele. Havia uma bênção sobre eles porque eles não podiam se tornar conhecedores dos tempos de si sós, mas eles tinham que receber isso da parte de Deus. Por que eu posso falar isso? Porque, por exemplo, Lucas 21, 24, nós vemos uma profecia que não é dos filhos de Israel, mas ela diz, está nesse contexto em que eu estou falando que naquele dia cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por elas. Então nós, como digamos, filhos de Issacar contemporâneos, podemos entender os tempos de que quando se completarem os tempos dos gentios, no sentido de eles estarem no foco do Senhor enquanto pregação do Evangelho, enquanto povo que está pregando o Evangelho da graça nesses 2000 anos da história da igreja, quando acabar esse tempo, é uma maneira de entender. Outra maneira de entender também é que Jerusalém está sendo pisada pelos gentios, então ali há uma ocupação, ali há coisas que estão fora de lugar. Então também, de uma certa forma, depois que Jerusalém for dividida, que é o que vai acontecer em algum momento aqui à frente, vai acontecer um grande movimento de reajuste naquela região, naquela cidade. Então podemos pensar que há um tempo que os gentios vão se completar e aí vai haver uma grande mudança. Não será naquele tempo um tempo de paz, mas depois o príncipe da paz virá para o povo de Israel. Vai haver uma grande mudança. Mas eu posso pensar aqui, por exemplo, Daniel trazendo uma profecia acerca do anticristo, que eu te digo que de uma certa forma combina com esse contexto que eu estou falando aqui. Então, em Daniel capítulo 7, versículo 25, nós vemos que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, aqui está falando, eu creio, na primeira metade da grande tribulação, quando então vai haver
uma grande perseguição aos judeus. Os santos salvos, então não necessariamente judeus, mas os santos salvos na época, não mais a igreja, eu creio, então aqui gentios e judeus, no mundo todo, no mundo que sobrar na época, uma boa parte de mudanças, enfim, ele vai mudar os tempos. E é interessante a necessidade que ele vai ter de mudar os tempos para que ele possa, de uma certa forma, restabelecer uma autoridade maligna dos tempos. Lembre que nós estamos aqui em 2026 depois de Cristo. Então imagine que ele mudando os tempos, ele pode começar a dizer que haverá o quê? Uma nova era, uma era de ouro, um novo tempo de unidade dos povos nesse governo. Então, por que não dizer que é o ano 1 de uma nova era ou de um novo tempo, em que há uma nova lei? Há uma lei que todos têm que receber uma determinada marca para comprar e vender, tem que se locomover de determinada maneira, podem fazer ou não podem fazer determinadas coisas, têm que ser totalmente controlados por um sistema de vigilância sem precedentes ao longo do mundo. Então é necessário que os filhos de Issacar, contemporâneos, que entendem melhor esses textos, nos ajudem e ajudem os demais a compreender os tempos e o que devem fazer. Porque serão tempos como nunca aconteceram antes, serão tempos que aquele povo, os santos daquela época, estarão lendo a Bíblia como se fosse a Bíblia atualizada para a grande tribulação. Eles vão começar a saber quanto tempo eles têm ainda até que Jesus venha no final da grande tribulação. Eles vão entender o que eles devem fazer, como eles devem buscar o Senhor. Eu creio que vai haver uma grande revelação da Bíblia, como se fosse a mesma Bíblia, mas agora dentro de um entendimento, porque eles estarão dentro de um tempo profético, que não é o que estamos vivendo agora, é algo no nosso futuro. Então Deus vai levantar como que filhos de Issacar para ajudar a entender. Eu estou falando isso como um sentido profético mesmo. Eu creio que há pessoas diferentes que compreendem melhor. Tem pessoas que eu sigo que têm uma revelação extraordinária e eu aprendo com elas. Mas eu vou dizer para vocês acerca de uma situação que aconteceu já algum tempo atrás. Jesus, em Lucas 19, de 41 a 44, tem um dos textos mais tristes da Bíblia, quando Jesus, então, depois que ele tem a entrada triunfal, ele sabe o quê? Que eles não reconheceram os dias da sua visitação. Jesus chora sobre Jerusalém, porque ele sabia o que ia acontecer. Aí ele diz, quando ele chegou, vendo a cidade, ele chorou e dizia, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados e apertarão o cerco e te arrasarão. E aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes os dias da tua visitação. Jesus os visitou. Eu não creio que havia salvação para eles naquele momento, mas ainda Deus permitindo o livre-arbítrio dos judeus para que a vontade soberana do Senhor se cumprisse, eles não reconheceram Jesus como Messias. Eles não o reconheceram visitando, fazendo tudo o que ele fez ao longo daqueles 33 anos e meio que ele esteve na terra, 3 anos e meio de ministério, não reconheceram. Jesus chorou porque ele sabia o que aconteceu. Destruir o templo, destruir a cidade, eles foram dispersos para o mundo todo. Foi exatamente isso que aconteceu algum tempo depois, quando o general Tito, com o Império Romano, invadiu e destruiu tudo. E há aqui uma marca histórica de autoridades sacerdotais que não reconheceram os tempos, não agiram como filhos de Issacar. E quem são esses? São os mestres que estavam a serviço de Herodes, quando os magos procuraram Herodes no palácio. Então veja, havia uma profecia em Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Essa profecia sobre quem? Sobre Jesus. Então Herodes, quando ele recebe a visita dos magos, ele entra em pânico, ele vai procurar então os estudiosos que com certeza sabiam o livro inteiro de Miqueias de cor, sabiam a Torá inteira de cor, sabiam os profetas de cor, e eles então dizem para Herodes o que estava acontecendo. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, com maiúscula, que haverá de apacentar o meu povo Israel. Então eles sabiam que algo tinha acontecido naqueles dias, que havia nascido o guia, o Messias, profetizado por Miqueias centenas de anos antes. Então eles tinham a obrigação de ficar atentos, porque então, depois de 30 anos, por que depois de 30 anos? Porque um rabino se manifesta aos 30 anos. Então eles tinham que aguardar mais ou menos 30 anos, estarem atentos para quando alguém aparecesse pregando a partir daquele que prega no deserto, a partir de João Batista anunciando, voz que clama no deserto, aplanai os caminhos do Senhor. Eles tinham total condição de, vendo João Batista falar isso, Jesus aparecer, começar a fazer os milagres, eles tinham que reconhecer que era ele a quem esperavam.
mas não só não reconheceram, como não receberam, rejeitaram e crucificaram. Eles não foram filhos de Issacar. Eles não entenderam os tempos em que eles estavam inseridos, não entenderam o cumprimento profético que estava acontecendo nos dias deles, nas barbas deles, e eles não reconheceram os dias da visitação, não souberam o que fazer, não reconheceram o tempo que estavam vivendo, não souberam o que dizer para os demais do seu povo que o Messias estava entre eles. Então veja, meus irmãos, neste tempo eu quero dizer para vocês que estamos vivendo tempos finais, ultimíssimos dias do nosso tempo aqui na Terra. Todas as coisas nesse ano estão convergindo de uma maneira absurda para o cumprimento profético. As autoridades, os cientistas, a tecnologia, a economia, as guerras, os fenômenos climáticos que estão aumentando, veja as nevascas que estão acontecendo, veja as chuvas que estão acontecendo, o clima está mudando no mundo e não é porque estão queimando florestas ou pneus ou o que seja, é muito maior do que o que o homem pode produzir, é algo que afeta o planeta porque é algo que é cumprimento profético. Então eu, como um aspirante a ser um desses da tribo de Issacar, eu quero pedir a você, preste atenção no que está acontecendo. É tempo de reconhecermos os dias da sua visitação, porque se alguém perder o dia da visitação de Jesus, e que qual é, segundo o que eu creio, eu sei que tem muita gente que é controverso, não acredita da mesma maneira que eu, mas eu creio que seremos arrebatados sim. E quem não for arrebatado e perder os dias da visitação, eu posso imaginar que se Jesus estivesse presente aqui na terra, ele também estaria chorando pelo destino desses, porque não reconheceram os dias da sua visitação. Então, sejamos como filhos de Issacar. Vamos aprender, vamos buscar entender, vamos aprender. Tem tanta gente bacana, muito especial, pregando coisas incríveis nos canais no YouTube e Instagram sobre os dias que estamos vivendo. Não perca os dias da sua visitação. Então, como aspirante filho de Issacar, eu quero dizer, preste atenção nos tempos em que estamos vivendo e entenda como devemos viver. Devemos nos santificar, congregar, conhecer a palavra e aguardar a vinda do Senhor e não ser enganados, entre outras coisas. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com alguém, curte, se inscreve no canal. Eu tenho outros conteúdos, dá uma passeadinha por aqui. Que seja bênção para você, é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.